Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje vamos falar sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Então, para isso, consideremos as seguintes informações que temos. Vamos, inicialmente, identificar os elementos do seguinte triângulo retângulo que temos aqui, que é o triângulo retângulo ABC. Observe que esse lado aqui, que é o lado BC, que vai ser o lado maior aqui do triângulo retângulo, é a hipotenusa. E a sua medida aqui, foi indicada por A. Então aqui, esse aqui é o lado maior aqui do meu triângulo retângulo aqui, que é o lado BC. Ele vai ser a medida da hipotenusa. E indicamos aqui essa medida por A. Então aqui identificamos por A. Então o lado maior aqui do triângulo retângulo é a hipotenusa. Agora observe o seguinte, que esse lado aqui, que é o lado AC, é um cateto, certo? Esse lado AC aqui é um cateto. E indicamos sua medida por B. Então aqui indicamos essa medida aqui por B. Então aqui eu tenho um cateto. Agora observe esse outro lado aqui, que é o lado AB. Ele vai ser o outro cateto. E a sua medida indicamos aqui por C. Então aqui eu tenho o triângulo retângulo aqui ABC. Observe que esse lado maior aqui, que é o lado BC, é a medida da hipotenusa. Indicamos aqui por A. E observe que esses outros dois lados aqui, que são os lados aqui, AC, que indicamos por B. E o lado aqui, AB, que indicamos por C, são os catetos, certo? Prosseguindo, vamos pensar agora no seguinte, vamos pensar agora nesse segmento aqui, que é o segmento AH. Esse segmento aqui, AH, é a altura relativa à hipotenusa. E indicamos aqui sua medida por H minúsculo. Então, tá aqui, esse segmento aqui, AH, que eu tenho, é a altura relativa à hipotenusa. E indicamos essa medida por H minúsculo. Agora observe o seguinte, observe que BH, esse segmento aqui, BH é a projeção ortogonal do cateto AB, que eu tenho aqui, desse cateto aqui AB, sobre a hipotenusa. E a sua medida indicamos por N. Então, tá aqui as informações, BH é a projeção ortogonal do cateto AB sobre a hipotenusa. E sua medida indicamos aqui ela por N. Agora, vamos pensar no próximo que eu tenho aqui, Vamos ficar aqui para mostrar na figura, mas observa que CH, então se BH aqui é a projeção ortogonal do cateto AB sobre a medida da hipotenusa e indicamos essa medida por N, aqui observe que HC aqui ou CH que eu tenho é a projeção ortogonal do cateto AC, que eu tenho aqui, do cateto AC, sobre a hipotenusa. E aqui indicamos essa medida por M. Então, observe que aqui, CH é a projeção ortogonal do cateto AC sobre a hipotenusa. E indicamos a sua medida por M. Agora, vamos pensar o seguinte, identificados os elementos, vamos pensar agora no seguinte, Agora podemos estabelecer relações sobre essas medidas demonstradas a partir da semelhança de triângulos e baseadas na seguinte propriedade. Uma observação aqui, antes da gente falar na propriedade, vamos só lembrar o seguinte, que dois triângulos, para serem semelhantes, eles precisam que os ângulos internos sejam respectivamente congruentes ou os lados correspondentes sejam proporcionais. Uma dessas duas condições já garante que esses triângulos são semelhantes. Porque quando satisfazemos uma condição, a outra também vai ser satisfeita. Agora observe o seguinte, se dois triângulos, para serem semelhantes, eles precisam que os ângulos internos sejam respectivamente congruentes, observe que se dois ângulos internos são respectivamente congruentes em dois triângulos que eu tenho, então o terceiro ângulo interno de cada um dos dois triângulos também será congruente, porque a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo
é igual a 180 graus. Então, para que dois triângulos sejam semelhantes, eles só precisam ter dois ângulos internos, respectivamente, congruentes em cada um dos dois triângulos, ok? Então, agora vamos para a nossa propriedade. A nossa propriedade diz o seguinte, que em qualquer triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa divide o triângulo em outros dois triângulos retângulos semelhantes ao triângulo dado e semelhantes entre si. Assim, no triângulo anterior que temos, que é o nosso triângulo retângulo ABC, temos que, observe o seguinte aqui, ó. Observe que aqui eu tenho que, esse triângulo aqui, ó, vamos separar aqui, ó, dá pra gente separar em dois triângulos aqui, que é o triângulo HBA e o triângulo HAC. Observe o seguinte, que com base na semelhança de triângulos e nessa propriedade que falamos anteriormente, observe o seguinte, observe que esse triângulo retângulo aqui, ó, HBA, ele é semelhante ao triângulo retângulo aqui maior, que é o triângulo retângulo ABC. Observe aqui, o triângulo retângulo aqui, ó, HBA é semelhante ao triângulo retângulo ABC. Agora observe o seguinte, que o triângulo retângulo aqui, ó, HAC, ele é semelhante ao triângulo retângulo maior aqui, que é o triângulo retângulo ABC. Então observe que o triângulo retângulo aqui, HAC, é semelhante ao triângulo retângulo ABC. Agora observe o seguinte, se esse triângulo retângulo aqui é semelhante ao triângulo retângulo maior, e se esse triângulo retângulo aqui ele é semelhante ao triângulo retângulo maior, então observe que esse triângulo retângulo aqui é semelhante a esse outro triângulo retângulo aqui, certo? Observe que o triângulo retângulo HBA é semelhante ao triângulo retângulo HAC. Então observe que o triângulo retângulo HBA é semelhante ao triângulo retângulo HAC. Então, prosseguindo, vamos estudar essas relações. Primeira relação que temos, ó, considerando os triângulos HBA e ABC, temos o seguinte. Observe esse primeiro triângulo aqui, ó. Esse aqui vai ser o triângulo retângulo HBA e esse segundo aqui vai ser o triângulo retângulo ABC. Então, observe o seguinte, que nesse primeiro triângulo retângulo aqui, esse ângulo H é um ângulo reto. E observe que nesse segundo triângulo retângulo que temos aqui, esse ângulo A é um ângulo reto. Então, observe o seguinte, que H é congruente com A. Por quê? Porque eles são ângulos com medidas iguais. Os dois aqui, ó, medem 90 graus, ou seja, são ângulos retos. Então, observe que H é congruente com A. Eles são ângulos retos. Agora, observe o seguinte, que esse ângulo B aqui, ó, no meu primeiro triângulo retângulo, ele é o mesmo ângulo aqui, ele possui a mesma medida do meu triângulo retângulo aqui maior. Uma vez que esse triângulo retângulo aqui ele foi proveniente quando separamos esse triângulo ABC aqui, esse triângulo retângulo ABC, em dois triângulos. Então, esse ângulo B é um ângulo comum. Logo, eles possuem medidas iguais. Aqui, a medida de B, nesse triângulo retângulo, é a mesma medida de B nesse outro triângulo retângulo. Então, aqui, ó, B é um ângulo comum. Se ele é um ângulo comum, então, aqui, a medida que B tem aqui é a mesma medida que B tem aqui. Ou seja, eles são congruentes. Então, observe que B é congruente com B. Então, por quê? Porque ele é um ângulo comum. Então, observe o seguinte, que aqui ó, encontramos ó, dois ângulos internos aqui, ó, respectivamente congruentes aqui. Esse ângulo H é congruente com esse ângulo A e esse ângulo B é congruente com esse ângulo B. Então, o que concluímos? Que esses dois triângulos retângulos que temos aqui, que é o triângulo retângulo HBA e o triângulo retângulo aqui, ó, ABC, eles são semelhantes. Então, portanto, ó, o triângulo retângulo aqui HBA é semelhante ao triângulo retângulo ABC. Então, observe o seguinte, que daí temos a proporção. Observe essa proporção que temos aqui. Ó. Observe o seguinte, ó. Observe a medida C aqui, ó, desse primeiro triângulo retângulo, que é a hipotenusa. Então, e observe nesse segundo triângulo retângulo aqui, que a hipotenusa é A. Então, observe o seguinte, que C sobre A
temos aqui, ó, C sobre A é igual a N sobre C. Então, observe que formamos aqui, ó, essa proporção aqui, ó. C sobre A é igual a N sobre C. Então, observe o seguinte, aqui eu tenho que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, observe que C vezes C é igual a C ao quadrado. Igual a A vezes N. Então, igual a A vezes N. Então, aqui, ó, tiramos essa relação aqui, ó. C ao quadrado é igual a A vezes N. Agora, ó, vamos partir para o seguinte, ó. Vamos agora considerar, ou seja, considerando agora os triângulos aqui HAC e o triângulo retângulo maior, que é o triângulo retângulo ó, ABC. Observe o seguinte, que nesses dois triângulos retângulos aqui que eu tenho, ó, observe que esse ângulo H no primeiro ó, é um ângulo reto, ou seja, tem medida 90 graus. E observe que nesse segundo aqui, ó, esse ângulo A é um ângulo reto, ou seja, possui medida de 90 graus. Então, observe que esse ângulo H é congruente com esse ângulo A. Por quê? Porque eles são ângulos retos, ou seja, possuem medidas iguais. A medida dos dois é 90 graus. Esse aqui mede 90 graus e esse aqui também. Então, concluímos que H é congruente com A. Por quê? Porque são ângulos com medidas iguais. Aqui são ângulos retos. Agora, observe o seguinte, que esse ângulo C aqui, ó, no primeiro, ele é o mesmo aqui, ó, desse ângulo C aqui do segundo. Por quê? Porque esse triângulo retângulo aqui foi proveniente quando separamos o triângulo retângulo maior em dois. Então, observe que C aqui é comum, certo? Se ele é comum, aqui ele possui a mesma medida que aqui, ó. Eles são congruentes, ou seja, eles possuem medidas iguais. Por quê? Porque é o ângulo comum. Então, C aqui é congruente com C. Ele é o ângulo comum aos dois triângulos retângulos. Então, o que concluímos? Que se temos aqui ó, dois ângulos internos, aqui, ó, respectivamente, congruentes, que temos, então concluímos que esses dois triângulos retângulos aqui, o triângulo HAC e o triângulo retângulo ABC, eles são triângulos retângulos semelhantes. Então, concluímos que o triângulo retângulo HAC é semelhante ao triângulo retângulo ABC. Daí temos a seguinte proporção. Observe o seguinte agora. Observe a medida da hipotenusa nesse primeiro triângulo retângulo aqui, ó, que é B. E observe a medida da hipotenusa nesse segundo triângulo retângulo aqui, que é A. Observe que B sobre A é igual a M sobre B. Então, observe essa proporção que temos. Ó. B sobre A é igual a M sobre B. Então, temos aqui, ó, B sobre A é igual a M sobre B. Então, aqui, ó, vamos fazer aqui. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, vamos multiplicar. Ó. B vezes B é B ao quadrado. E A vezes M, aqui, ó, vai ficar A vezes M. Ou AM, como queiram. Então, observe que temos essa relação aqui. Ó. B ao quadrado igual a A vezes M. Então, observe que a primeira que encontramos foi C ao quadrado igual a A vezes N. Agora, encontramos que B ao quadrado é igual a A vezes M. Agora, observe o seguinte, que em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida de um cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Então, a primeira relação nos diz isso. Observe, fizemos até um aqui, ó, o maior aqui, ó, ele bem pequenininho aqui, só para a gente mostrar essa relação. Observe aqui, ó, que C, ou seja, o quadrado, certo, da medida desse cateto aqui, é igual ao produto da medida da hipotenusa, que é A, vezes a medida ó, da projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Então, A vezes N. Então, observe, ficamos ó, com C ao quadrado é igual a A vezes N. E observe que vamos ficar com B aqui ó, ao quadrado igual a A vezes M. Então, observe, ficamos aqui ó, com nossa primeira relação. Ó. C ao quadrado é igual a A vezes N. E observe que B ao quadrado aqui é igual a A vezes M. Então, aqui, ó, ficamos com nossa primeira relação que temos. Então, prosseguindo, temos aqui a nossa segunda relação. Então, observe que, considerando os triângulos aqui que eu tenho, ó, esses dois triângulos aqui, ó, que são retângulos, aqui, o primeiro é o triângulo retângulo HBA
E o segundo aqui é o triângulo retângulo HAC. Observe o seguinte, observe que nesses dois triângulos aqui, ó, vamos observar de início esse ângulo aqui H1, nesse primeiro triângulo retângulo, e esse ângulo aqui H2, no segundo triângulo retângulo. Observe que H1 e H2 são ângulos retos. Eles possuem medidas iguais a 90 graus. Observe que H1 mede 90 graus e H2 também mede 90 graus. Então, podemos concluir aqui, ó, que H1 é congruente com H2. Eles são ângulos retos. Agora, vamos observar o seguinte. Vamos observar esse ângulo aqui, ó, A1, aqui no primeiro triângulo retângulo. E observe esse ângulo aqui, ó, C, no meu segundo triângulo retângulo. Observe que eles possuem a mesma medida, ó. A1 aqui possui a mesma medida que C. Então, observe que A1 é congruente com C, ou seja, eles possuem medidas iguais. Eles são complementos aqui do ângulo B. Então, observe o seguinte, que daí podemos concluir que esses dois triângulos retângulos aqui, eles são semelhantes. Por quê? Eu tenho dois ângulos internos aqui, ó, respectivamente, congruentes. Então, observe que, portanto, podemos concluir que o triângulo retângulo HBA, que é o primeiro aqui, ó, HBA, é semelhante ao triângulo retângulo HAC, que é o segundo. Então, portanto, aqui, ó, o triângulo retângulo HBA é semelhante ao triângulo retângulo HAC. Daí, se eles são semelhantes, podemos tirar essa proporção aqui, ó. Daí temos a proporção H sobre M. Observa, ó, H sobre M é igual a N, aqui, ó, sobre H, certo? Então, vamos tirar essa proporção, uma vez que eles são triângulos semelhantes. Então, observe que H sobre M é igual a N sobre H. Observe aqui, ó, que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, vamos efetuar aqui essa multiplicação, ó. H vezes H, aqui, é H ao quadrado. E observe que M vezes N, deixamos aqui, ó, na forma de multiplicação, ó. Ficamos com M vezes N. Então, observe que H ao quadrado é igual a M vezes N. Então, observe o seguinte, que em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das medidas dos segmentos que essa altura determina sobre a hipotenusa, que são as projeções dos dois catetos sobre a hipotenusa. Então, observe que h elevado ao quadrado é igual a m vezes n. Esse h é a medida relativa, certo? A medida da altura relativa à hipotenusa, esse h aqui, então ficamos com h ao quadrado, igual a m vezes n. Observe que esse m e esse n são as projeções dos catetos, então, sobre a hipotenusa. Então, observe, ficamos com h elevado ao quadrado igual a m vezes n. Agora, observe o seguinte, vamos para a nossa terceira relação, que diz o seguinte, ó. Da primeira relação métrica, temos que b ao quadrado é igual a vezes m e c ao quadrado é igual a vezes n. Então, observe o seguinte, multiplicando membro a membro essas igualdades, temos o seguinte, ó. Observe que b ao quadrado vezes c ao quadrado é igual a vezes m vezes a vezes n. Então, ficamos, ó, com essa multiplicação aqui. Agora, observe o seguinte, ó. b ao quadrado vezes c ao quadrado, ó, vamos repetir aqui. Então, observe que b ao quadrado vezes c ao quadrado igual a vezes m, que multiplica a vezes n, implica no seguinte, ó. b ao quadrado vezes c ao quadrado é igual a... Observe o seguinte, ó. A vezes a fica a ao quadrado. Vezes quem? Vezes m vezes n. Isso aqui vai implicar no seguinte, ó, que b ao quadrado vezes c ao quadrado é igual a ao quadrado vezes. Observe que da relação anterior, tiramos lá que m vezes n é igual, ó, tiramos ó, que m vezes n é igual a h ao quadrado. Então, aqui no lugar de escrever agora m vezes n, vamos colocar h ao quadrado. Por quê? Porque é igual. H ao quadrado é igual a m vezes n. Então, observe que isso aqui vai implicar agora no seguinte, ó. Ficamos com b ao quadrado vezes c ao quadrado igual a ao quadrado vezes h ao quadrado.
Só que isso aqui implica nisso aqui, ó. B vezes C é igual a A vezes H. Então, temos aqui, ó, essa relação aqui, ó. B vezes C é igual a A vezes H. Então, observe que em qualquer triângulo retângulo, o produto das medidas dos catetos, aqui, ó, quem são os catetos? São B e C, é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da altura relativa à hipotenusa. A hipotenusa que temos aqui, ó, é A, e a altura relativa à hipotenusa aqui é H. Então, ficamos com essa relação, ó, B vezes C é igual a A vezes H. Então, prosseguindo, temos a nossa quarta relação, que diz o seguinte, ó. Vamos verificar agora uma demonstração algébrica do teorema de Pitágoras. Vamos observar aqui o seguinte, ó. Como já vimos, da primeira relação, temos que B ao quadrado é igual a A vezes M. E C ao quadrado é igual a A vezes N. Então, observe o seguinte, que adicionando membro a membro essas duas igualdades, temos o seguinte, ó. Vamos obter isso aqui, ó. B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A vezes M mais A vezes N. Agora, observe o seguinte, que isso aqui vai implicar no seguinte, ó. B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a que multiplica M mais N. Observe que aqui, ó, escrevemos só aqui, ó, na forma de multiplicação, ó. A vezes M mais A vezes N pode ser escrito, ó, dessa forma aqui, ó. A que multiplica M mais N. Agora, observe o seguinte, que isso aqui vai implicar, ó, no seguinte, ó. B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a que multiplica... Agora, observe que M mais N é igual a A. Então, ficamos com A vezes A. Logo, ó, o que ficamos aqui, ó, B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a vezes A. Isso aqui vai implicar no seguinte, ó. B ao quadrado mais C ao quadrado vai ser igual a vezes A. E A vezes A é igual a A ao quadrado. Então, ficamos com B ao quadrado mais C ao quadrado igual a ao quadrado. Ou A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, aqui, ó, ficamos com essa relação aqui, ó. Então, observe o seguinte, que em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, aqui, ó, ficamos, ó, com essa relação aqui, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Que essa relação aqui vai ser o teorema de Pitágoras, que diz que em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa, aqui a hipotenusa é A, então vai ficar o quadrado da medida da hipotenusa, aqui A ao quadrado, é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Os catetos aqui, ó, são B e C, então vai ficar com B ao quadrado mais C ao quadrado. Então ficamos, ó, aqui com o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, prosseguindo, vamos fazer agora um exemplo, certo? Utilizando essas relações que vimos anteriormente. Observe o seguinte, que no triângulo retângulo abaixo, determine as medidas A, H, B e M, indicadas aqui no nosso triângulo retângulo. Observe que temos um triângulo retângulo aqui, ABC, o meu triângulo retângulo ABC. Observe as medidas que foram indicadas, ó. Esse cateto aqui, ó, mede B. Aí essa projeção aqui mede M. Essa aqui, a altura relativa aqui, ó, da hipotenusa, mede H. E observe que essa medida aqui, ó, mede A, ou seja, esse segmento, ó, CB aqui, ó, que eu tenho, ou seja, a hipotenusa aqui, ó, mede A. Então, queremos determinar as medidas A, H, B e M. Então, observe o seguinte, vamos começar com essa medida aqui, A. Observe o seguinte, que da primeira relação temos o seguinte, ó. Temos aqui que, ó, 6 aqui ao quadrado, ou seja, a medida desse cateto aqui elevado ao quadrado, é igual à multiplicação da hipotenusa, aqui, que é A, vezes essa projeção aqui que mede 4. Então, observe que o quadrado aqui, ó, desse cateto, quanto é que mede esse cateto? Mede 6.
Então vamos ficar com 6A ao quadrado é igual a A, que é a medida aqui, ó, da hipotenusa, vezes essa projeção aqui, ó, que mede 4. Então vamos ficar com 6A ao quadrado igual a A vezes 4. Agora observe o seguinte, que 6A ao quadrado é igual a 6 vezes 6, que é igual a 36. Então observe que ficamos com 36 igual a 4A. Então observe que aqui temos uma equação do primeiro grau na incógnita A. Então vamos descobrir agora o valor de A. Então observe que esse 4 que está multiplicando vai passar dividindo. Então A vai ser igual a 36 dividido por 4. Consequentemente, A vai ser igual a 9. Então observe que já encontramos aqui a medida A. A mede 9. Então aqui, ó, a hipotenusa mede 9, certo? Agora vamos observar o seguinte, ó. Observe que A, aqui, esse segmento, ó, CB aqui, ó, que é a medida da hipotenusa, é igual à soma dessa projeção mais essa projeção aqui. Então, se eu tenho a medida aqui da hipotenusa e quero descobrir aqui a medida dessa projeção, observe que tem como, ó, porque temos a medida da hipotenusa e temos a medida, ó, dessa projeção aqui, ó, que mede 4. Então, observe que A aqui é igual a M mais 4. Então, observe que A é igual a M mais 4. Esse A aqui vai ser a hipotenusa. A hipotenusa já temos, que mede 9. Então, vamos ficar com 9 igual a M mais 4. Então, observe que aqui, ó, temos uma equação do primeiro grau na incógnita M. Vamos descobrir aqui o valor de M. Então, observe que M aqui vai ser igual a 9 menos 4. Então, observe que M vai ser igual a 9 menos 4. Logo, M aqui, que é essa projeção aqui, vai medir exatamente 5. Então, observe que já encontramos aqui a medida da hipotenusa, que é A, que mede 9. Encontramos aqui a medida dessa projeção aqui, ó, que é M aqui, que mede 5. Agora, ó, vamos descobrir a medida aqui, ó, dessa altura aqui, ó, da altura aqui relativa à hipotenusa. Então, observe o seguinte, que temos, da segunda relação, temos aqui que h ao quadrado é igual a m vezes 4. Mas observe que m já descobrimos que é 5. Então, vamos ficar com h ao quadrado é igual a 5 vezes 4. Então, observe que h ao quadrado é igual a 5 vezes 4. Agora, observe o seguinte, que h ao quadrado é igual a 5 vezes 4 é 20. Então, observe que aqui, ó, temos que h é maior que zero. Então, observe que h vai ser igual a raiz quadrada aqui, ó, de 20. Professor, por que não está considerando os dois casos aqui, o positivo e o negativo? Estamos considerando só o positivo porque h ele é maior que zero. Então, h vai ser igual a raiz quadrada aqui de 20. Agora, observe que a raiz quadrada de 20 aqui, ó, não vai ser um número exato. Então, observe o seguinte, que o 20 pode ser escrito como uma multiplicação de dois números, onde pelo menos um deles tem raiz. Observe que 20 pode ser escrito como 4 vezes 5. Então, observe que a raiz, aqui, observe que h igual a raiz de 20 pode ser escrita dessa forma, ó. H igual a raiz quadrada de 4 vezes 5. Observe que a raiz quadrada de 4 temos, a de 5 não, mas a de 4 temos. Então, h vai ser igual a raiz quadrada aqui de 4 é 2. Raiz quadrada de 5 não tem, então vamos repetir. Então, ficaremos com h igual a 2 raiz de 5. Então, esse segmento aqui, ó, mede 2 raiz de 5. Então, já descobrimos a medida da hipotenusa, que é 9, a medida dessa projeção aqui, que é 5, e agora a medida da altura relativa à hipotenusa aqui, que temos. Que aqui é h, então encontramos que essa altura é 2 raiz de 5. Então, falta só para a gente encontrar o valor aqui de b. Ó, aqui, ó. B aqui, ó, vai ser esse outro cateto aqui. Agora, observe o seguinte, que da primeira relação temos que, ó, b ao quadrado, ou seja, esse cateto elevado ao quadrado, ó, b ao quadrado, é igual a que é a medida da hipotenusa, vezes a sua projeção aqui, ó. Essa projeção é m. E essa projeção temos que é 5. Então, o que concluímos? Que b ao quadrado aqui é igual a, que é 9, vezes o valor de m, que é 5. Então, observe que ficamos com b ao quadrado igual a 9 vezes 5. Agora, observe que b ao quadrado é igual a 9 vezes 5 dá 45. Agora, observe mais uma vez o seguinte, ó, que b aqui, ó, é maior que zero. Então, b vai ser igual a raiz quadrada aqui de 45. Mais uma vez, professor, porque não estamos considerando aqui os dois casos, o positivo e o negativo.
Porque observe que b é maior que zero. Então aqui vamos considerar só o positivo. Então b é igual a raiz quadrada de 45. Observe que a raiz quadrada de 45 não é exata. Então observe que vamos escrever o 45 como uma multiplicação de dois números onde pelo menos um deles tem raiz. Então observe que vamos ficar com b igual a raiz quadrada de 45. Vai ser igual ao seguinte, ó. B vai ser igual a raiz quadrada de 9 vezes 5. Por quê? Porque 9 vezes 5 dá igual a 45. Então, ficaremos agora ó, com b igual a raiz quadrada de 9 vezes 5. Mas observe que a raiz de 9 temos, que é exatamente 3. Raiz de 5 aqui não tem, então vamos repetir. Então, quem vai ser b? B vai ser igual a 3 raiz de 5. Logo, essa medida aqui, ó, b, vai ser igual a 3 raiz de 5. Então, com isso que concluímos que aqui, ó, pedia, aqui de início, na nossa questão aqui, para, a partir desse triângulo retângulo que temos aqui, ó, descobrir as medidas A, H, B e M. Então, descobrimos a medida de A, que é aqui a hipotenusa, que mede 9. Descobrimos a medida dessa projeção aqui, que mede 5. Descobrimos também a medida aqui da altura relativa aqui, ó, a medida da altura relativa à hipotenusa, que mede 2 raiz de 5. E descobrimos também a medida desse cateto B aqui, ó, que mede exatamente 3 raiz de 5. E assim finalizamos nossa aula.